para mim, assim, uma inesperada e indescritível satisfação desejar que vocês sejam bem-vindos. Eu não posso falar da empresa sem me referir à minha própria vida. Eu fui colono, de cabo de enxada mesmo, fui milico, só de servir o exército, fazer o serviço militar. Estudei contabilidade e fui executivo. E dentro das empresas pelas quais eu passei, ocupando desde a função de auxiliar de escritório 4, é que eu não tinha o 5, até diretor de multinacionais. E percebi uma coisa que talvez seja a motivação minha de montar a empresa. Na medida que você está nos escalões inferiores, você tem umas crenças que dos comandos da empresa para baixo, as coisas sejam pensadas, equilibradas. E na medida que você vai subindo, você vai percebendo que na medida em que você ocupa cargos mais altos, isso me incomodava muito. Importa mais o dizer quem fez, quem é o pai da ideia, do que, na verdade, entregar aquilo que foi pedido. E, assim, passei não por muitas empresas. A minha maior experiência, a empresa que eu trouxe ao Brasil, uma alemã, 17 anos lá, eu percebia que eu chamo de fogueira das vaidades. É quanto eu quero parecer que eu sou melhor que você, sem ao menos me preocupar com o conteúdo do que eu estou fazendo. Então eu cheguei a sócio de multinacional e um belo dia, lá pelo meu ido dos meus 40 anos, eu decidi que para mim era muito complicado conciliar os meus valores de quem cuida de uma roça e de quem cuida de pessoas. Porque na roça você não tem que perguntar nada. Você tem que saber quando preparar a terra, quando vai chover, quando vai colher e depois aproveitar o seu trabalho. Na empresa não. Na empresa você recebe cartilhas que são complicadas e isso me incomodava. Então eu decidi que eu sairia da minha função de primeiro executivo e tentaria fazer alguma outra coisa. Porque durante a minha vida eu tenho uma pasta de ideias. Eu não deixo em branco uma ideia sem tomar nota dela. Por quê? Porque amanhã eu posso não tê-la. Aí eu fui revisar a minha pasta de ideias e uma delas foi fruto do que hoje existe aqui nessa empresa e do que eu mergulho muito. Fazemos 30 anos. Com o índice de empresas que nascem e morrem no Brasil, a minha empresa e eu também somos privilegiados. O que mais vou dizer? Eu procurei colocar valores muito duros para a empresa, tanto que quem hoje trabalha na Ventank sabe de uma coisa: ele é valorizado na medida que ele valorizar a entrega que ele tem que fazer. E essa entrega pode ser para colegas, pode ser para clientes, pode ser para a sociedade, pode ser para o meio ambiente, porque não existe você não estar inserido dentro de uma ideia, de uma empresa, de uma sociedade, sem ter preocupação com ela. E como máxima que eu coloquei, a empresa ela é nada mais do que uma ideia. Mas a ideia é de uma pessoa. E para ela se tornar um sucesso, ela tem que ter pessoas que acreditem nessa ideia, que compactuem esses valores. Então, o meu caminho trilhado nesses anos foi exatamente isso. Tudo que alguém dentro do B2B, business to business, que é o negócio da Ventank, for prometido, será cumprido.
E o que não será cumprido será negado, desde o início da pergunta. Não importa se acontece venda, não acontece venda. Então, essas são minhas crenças, esse eu, sou formado aqui em São Paulo, pela Universidade de São Paulo, a quem agradeço muito porque eu não paguei nada por isso, e devolvi algumas coisas. Devolvi até uma maior UBS que o Brasil tem no município do Taboão da Serra. Quem quiser ver, ela está lá. E não cobrei nada por isso. E hoje sou um homem feliz, realizado não. Apesar de já ter escrito um livro, plantado um monte de árvores, tenho 2 filhos maravilhosos, 2 netos. E que mais vou dizer? Que a essência da vida é sonhar. E a nossa mente leva nosso sonho para onde os nossos valores estão. Então, sonhe e acredite no seu sonho. Não tenha medo da vida. Se o teu sonho é estruturado, se você entrega o que você fala, se quando você falar para dentro de você, garantia de sucesso. Muito obrigado pela presença e um grande abraço a todos. E tenho o privilégio de ter trabalhado e trabalhar ainda com vocês. Meu nome é Braulio Stefanello, sou CEO do Grupo Rentank e hoje nós estamos aqui para celebrar os 30 anos do grupo. É uma empresa fundada pelo meu pai, eu sou a 2ª geração e eu estou na minha missão aqui para transformar essa empresa numa empresa de mercado, para continuar com a excelência em atendimento, respeitando todos os nossos clientes, o mercado, os nossos contratos. E o que eu posso dizer desses 30 anos de empresa? Sendo filho do fundador, eu trabalho na empresa desde que ela existe, com as memórias de quando eu era mais novo, começando a passar em quase todos os cargos possíveis dentro da empresa, desde a parte técnica, onde eu tenho formação em engenharia, indo para a parte de gestão. E há 6 anos atrás eu assumi a gestão do grupo, onde a gente veio transformando ele, deixando uma empresa moderna, pronta para crescer e para trabalhar em todos os ramos que a gente se propõe. Hoje atendemos os mais diversos segmentos, com excelência, com respeito. Conseguimos passar aí por uma época muito difícil da pandemia, felizmente sem dispensar nenhum funcionário, por causa do nosso planejamento, que há muitos anos a gente já faz, olhando sempre o futuro e o longo prazo, com respeito às pessoas e cuidando para que a empresa sempre esteja viva para gerar emprego, trazer riqueza e fazer com que a gente, o país, possa crescer. Então, nossa proposta sempre foi ter uma empresa muito séria, muito respeitadora dos seus funcionários, dos seus clientes. A gente busca crescer e se consolidar como o principal player de cada mercado que a gente atua. Atuamos nos segmentos de locação, atendendo a indústrias automobilística, indústria de tinta, ao mercado offshore, todo o mercado agro na parte de galpões. Temos uma ampla gama de produtos focados na solução junto ao cliente, não somente na locação. Isso faz com que a gente esteja sempre perto dos nossos clientes, entendendo as dores deles e entendendo como a gente pode ajudar, não sendo um simples prestador de serviço locando um equipamento, e sim propondo soluções, trazendo novas ideias e fazendo com isso que a gente tenha relações com nossos clientes de muitos anos. Temos contratos já com clientes que perduram 20, alguns quase há 30 anos, contratos mais novos de 7, 8 anos. Então a nossa trajetória é sempre de muita solidez e parceria com os nossos clientes, podendo até
quando possível ajudá-los quando eles estão em dificuldade, porque a gente sabe que no longo prazo isso vai trazer o melhor resultado para todo mundo. Então é com muito orgulho que eu faço parte desse grupo, hoje liderando a empresa e sabendo que o futuro vai ser muito longo para todos nós. Como a minha história se confunde com a da empresa, porque tanto eu como meu irmão, nós nascemos na empresa, né? 30 anos é bastante tempo. Eu era uma adolescente quando eu vim ajudar as primeiras vezes a fazer algumas tarefas muito superficiais. E daí a gente passou a conhecer a empresa e viver a empresa. A nossa vida sempre foi muito ligada à empresa, ao fato do meu pai ser um empreendedor. Então é com muito orgulho que eu olho essa história, porque é como se eu estivesse vendo um filho meu crescer. 30 anos é desde dos primeiros passos até uma maturidade, uma excelência de serviço. São muitos clientes, tem clientes de muito longa data, muita gente que passou pela empresa. E eu acho que, para mim, esse é o maior ensinamento e o maior legado, é ter visto isso crescer, a gente se profissionalizar mais ainda e fazer as coisas, e olhar para o futuro, procurando sempre alguma coisa melhor, estar sempre aqui para oferecer alguma coisa melhor.